Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Brasil melhorando aos poucos, bate o Paraguai e está classificado para a Copa do Mundo. Vamos falar sobre o segundo jogo de Carlo Ancelotti no comando da seleção. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo que eu uso no meu trabalho aqui para acompanhar a estatística, resultados em tempo real, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada para baixar o Flash Score, só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download, começar a usar, não paga para baixar, não paga para usar e você ainda ajuda o meu trabalho. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, depois do Brasil ter vencido o Paraguai por 1-0 e com esta vitória ter se classificado para a Copa do Mundo de 2026. Eu sei que todo mundo estava dizendo, não, o Brasil já estava classificado. Futebolisticamente, o Brasil já estava classificado. Porque você teria que ter um absurdo para o Brasil ficar fora. Então, como futebolisticamente, o Paraguai e o Uruguai também já estão classificados. Teria que os dois perderem os dois jogos, a Venezuela ganhar os dois e tirar um saldo, e tirar um saldo ali difícil. Então, e aí mesmo assim a Venezuela só poderia passar um dos dois. Então, no caso, futebolisticamente, o Brasil já estava classificado, como o Paraguai e o Uruguai estão classificados também. Mas matematicamente, de fato está classificado. O Brasil se classificou ontem com a vitória sobre o Paraguai por 1-0 e combinada com a derrota da Venezuela por 2-0 para o Uruguai em Montevidéu. E com isso segue a tradição do Brasil ser a única seleção a ter estado em todas as Copas do Mundo. E considerando que com 48 seleções e nesse formato das eliminatórias, eu raramente uso as palavras sempre e nunca no futebol. Muito difícil, pode reparar. Vira e mexe, alguém fala assim, não, você disse nunca. Cara, você está equivocado, porque eu não uso nunca e nem sempre no futebol. A exceção dessa matéria, que eu digo que nesse formato de 18 rodadas, todo mundo contra todo mundo, o Brasil nunca vai ficar fora da Copa do Mundo. Eu dizia isso quando eram 32 e quando a América do Sul classificava 4 seleções e meia, porque tinha a repescagem, tem a repescagem. Imagina agora classificando 6,5. Então, a tradição está mantida e será mantida. O Brasil vai para a Copa do Mundo. E o Brasil, estando classificado na Copa do Mundo, traz uma tranquilidade para o Ancelotti poder desenvolver o seu trabalho. O Ancelotti falou muito sobre isso ontem, dizendo que primeiro vai querer umas férias, e aí tem que ver quando ele vai encaixar essas férias, porque ele já disse que a comissão técnica da seleção brasileira vai fazer todo o trabalho de scout, de acompanhamento, de análise no Mundial de Clubes da FIFA, que começa no fim de semana. Então, as férias do Ancelotti devem ficar para julho, depois do fim do Mundial. Mas ele dizendo que precisa tirar férias, porque ele não se lembra a última vez que ele tirou férias de verdade. E mais dizendo que a classificação dá a ele uma capacidade de trabalhar com tranquilidade, com calma, porque ele tem muito trabalho a fazer. O Brasil está classificado, o Brasil empatou com o Equador, ganhou do Paraguai, não tomou gol em nenhum dos dois jogos. O gol do Brasil ficou zerado, tanto contra o Equador quanto o Paraguai. Mais do que isso, sofreu pouquíssimas chances de verdade nesses jogos. Mas o trabalho dele é longo, porque para mim está muito evidente que o Brasil hoje, em 11 de junho, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil está atrás das principais seleções do mundo. Se a Copa começasse amanhã, o Brasil estaria atrás, e consideravelmente atrás, de Espanha, de Portugal, de França. Não de ter talento, mas de também, você pode, eu aceito que alguém diga que o problema do Brasil tem alguma questão ali relacionada a talento. Eu discordo pessoalmente, mas aceito. No futebol a gente tem que debater e estar aberto ao debate. Mas principalmente a distância do Brasil para essas seleções, acho que pode botar a Inglaterra aí também, apesar do Tuchel estar começando um trabalho, o Brasil está
bem atrás dessas em nível de trabalho, né? O Ancelotti está começando agora com praticamente zero legado. O Diniz não deixou legado nenhum. O legado que o Tite tinha deixado já tinha se esvaído na passagem de Ramon para Diniz. O Diniz não deixou legado para o Dorival não deixou praticamente legado para o Ancelotti, apesar do Ancelotti ter elogiado demais o Dorival. Então, o trabalho do Ancelotti é um trabalho duro. É um trabalho de, em um ano, ele ter que tirar vantagem, a distância dessas principais seleções. Então, a classificação antecipada dá tranquilidade para ele pensar, para ele organizar. Na data FIFA de setembro, o Brasil vai jogar contra Peru e Bolívia, né? Não, Chile, né? Chile em casa e Bolívia fora. Então, o último jogo do Brasil... Opa, saúde. O último jogo do Brasil em casa, nas eliminatórias, é contra o Chile, é contra o Chile, provavelmente no Maracanã. Depois o Brasil viaja para a Bolívia para jogar contra a Bolívia lá na Bolívia. Imagino que o jogo seja em El Alto, que teve uma altitude absurda. Então vai dar tranquilidade para o Ancelotti trabalhar. De cara, a gente já vê que o impacto do Ancelotti trouxe organização para a seleção, trouxe consistência para a seleção. No jogo contra o Paraguai, trouxe um jogo mais leve, mais solto, especialmente do meio para trás, que foi algo que foi cobrado contra o Equador, e principalmente trouxe mais confiança. Acho que é nítida que a presença do Ancelotti trouxe muita confiança para todo mundo, para o torcedor, para a imprensa e para os próprios jogadores. Trouxe uma confiança ao contrário para os adversários, né? Acho que ter o Ancelotti no banco traz um respeito muito grande para os adversários. E tudo isso acho que a gente viu. O combo disso daí, confiança, organização, consistência e um jogo mais leve, a gente pôde ver nessas duas partidas pela data FIFA. O jogo mais leve, o jogo mais solto, em especial, ou praticamente no segundo jogo, no jogo contra o Paraguai. Então, o Brasil está classificado, o Brasil vai para a Copa do Mundo. Até aqui são 13 seleções classificadas para a Copa, e o Brasil tá lá entre elas. Falando do jogo em si, o jogo em si trouxe um placar bem magro de 1-0, e que acho que não retrata bem o que foi o jogo. No segundo tempo, o Bruno Guimarães e o Rafinha tiveram chances para fazer o 2-0 em transições, em contra-ataques, e eu acho que o 2-0 daria uma cara melhor para o que foi o jogo. Acho que o Brasil merecia ter vencido por 2-0. Não acho que teria que ser 3-4, mas também não acho que 1-0 foi pouco, porque o placar ficou magro, mas o desempenho agradou, em especial no primeiro tempo. Como eu coloquei na thumb aí, o Brasil melhorou aos poucos. Melhorou um pouco. O Brasil já tinha sido melhor do que foi com o Dorival contra o Equador, e não estou falando porque o último jogo do Dorival foi uma paulada para a Argentina, né? Estou falando não de número de placar, lógico. Você toma 4-1, o jogo seguinte é 0-0, lógico que melhorou. Mas não estou falando disso não, estou falando de desempenho. Você viu uma melhora do que foi o Brasil contra a Argentina para o jogo contra o Equador, e uma melhora do Equador para o jogo contra o Paraguai. Por isso que eu botei melhorando aos poucos, né? Para a gente não se empolgar de dizer que está tudo certo e que vai ganhar a Copa do Mundo. Não. Se a Copa do Mundo começasse amanhã, eu acho que a chance do Brasil ser campeão do mundo seria bem pequena, muito pequena. O que vai ser daqui a um ano, acho que a gente tem muitos elementos para ver. Então, o placar foi magro, acho que não retratou bem o bom jogo da seleção brasileira. Time continuou organizado do meio para trás, mas foi evidentemente, claramente mais solto, mais fluido do meio para frente, mostrando alternativas ofensivas, como o Ancelotti tinha meio que prometido na entrevista coletiva. Inclusive foi o tema do meu vídeo anterior,
quando eu digo, o Dorival disse, o Ancelotti disse que pode cobrar ele porque já as coisas nos treinamentos já aconteceram e vão acontecer no jogo. E aconteceram no jogo. Então já foi um Brasil mais solto, mais leve do meio para frente, com alternativas ofensivas, com funcionamento melhor. E tudo isso se deu graças a uma presença muito forte no campo de ataque, com 6, 7 jogadores em muitos momentos. Desde o início, uma pressão alta que não teve resposta da seleção paraguaia. O Gustavo Alfaro, que é um baita de um treinador, falou isso na entrevista coletiva. A pressão do Brasil deixou a gente no mato. A gente não achou solução, a gente não achou saída para a pressão do Brasil, para a pressão alta do Brasil. E aí ele citou Rafinha, Martinelli, Vinícius, a subida do Casemiro. Então ele disse que esse componente de pressão atrapalharam demais e não deram nenhum tipo de ritmo para o Paraguai. Se a gente pega a lembrança, o Paraguai teve ali no primeiro tempo 2 transições que geraram escanteios e só, mas sem perigo nenhum ao Alisson. Além da pressão, também muita mobilidade de Rafinha, Martinelli, Vini e Matheus Cunha. Algo que o Ancelotti queria e falou sobre isso na entrevista coletiva também. Então, vocês reparem que muita coisa que foi falada na entrevista coletiva aconteceu no jogo. E isso é um ótimo sinal. Porque, e aí se a gente compara com o que aconteceu com o Dorival, várias coisas que o Dorival pensava e dizia e alegava que aconteceriam no jogo não aconteciam. Isso aconteceu com o Ancelotti. O que ele pensou de um time que ia estar mais solto na frente, que ia ter melhores soluções ofensivas, ele falou isso na coletiva no dia anterior, aconteceu. Da mobilidade do meio para frente, com todo mundo se mexendo, trocando de posição, dificultando o encaixe de marcação do Paraguai, isso aconteceu. Então mostra que isso é evolução, isso é melhorar. Mas melhorou pouco, na minha opinião. Ok, eu consigo entender, e é natural que fosse. Pega o vídeo anterior, pega o vídeo pós-Equador, não existe mágica. Não existe mágica. O futebol não vai ter Harry Potter de chegar e mexer a varinha lá e não vai. O trabalho vai ter que ir melhorando aos poucos. Afinal, o Brasil ficou 2 anos e meio jogando tempo fora. E por mais que tenha tentado com o Diniz e com o Dorival, a prática não aconteceu. Então, a melhora aos poucos foi vista e principalmente, o que é ótima notícia, o que o Ancelotti pensou e externou na entrevista coletiva aconteceu na seleção brasileira. Aconteceu no jogo. Casemiro e Bruno Guimarães ajustando muito bem a linha na hora de subir, na hora de voltar, não deixaram o Brasil exposto, mas ocuparam o campo de ataque e ajudaram nessa pressão. Aí a gente tem que falar do Bruno Guimarães, a melhor partida do Bruno Guimarães pela seleção que eu me lembre. Vou até pedir para a galera mandar aqui. A Monique Danello, que é a repórter da TNT Esportes de seleção, ela falou sobre isso no De Placa de ontem. O Bruno Guimarães tem um jogo que ele faz muito bom, que foi contra o Chile, lá no Chile, que ele entra no segundo tempo. O Dorival começa com André e Paquetá de volante. O André sente um problema no pé, sai no intervalo. O Paquetá recebe um amarelo, tá fazendo um jogo muito ruim, sai no intervalo. Vem Bruno Guimarães e Gerson. Nesse jogo, o Bruno Guimarães jogou bem. Mas eu não me lembro de uma atuação do Bruno Guimarães tão boa pela seleção, em especial quando ele começou jogando, como foi ontem, quanto essa do Paraguai. Gostei muito do Bruno Guimarães. Participando das ações ofensivas, se oferecendo como um vértice de apoio para o jogo. Todo mundo que estava ali, da esquerda ou pelo centro, que precisava, olhava e pedia alguém para receber essa bola. O Bruno Guimarães estava lá se apresentando para jogar. O Bruno Guimarães deu 2 ou 3 passes verticais no primeiro tempo que aceleraram o jogo, fizeram o jogo fluir, fizeram o jogo desatar ali de um time que se defende muito bem como o Paraguai. Ou seja, foi um Bruno Guimarães muito próximo, ou mais próximo, vou tirar o muito. Foi um jogador, um Bruno Guimarães mais próximo do jogador
do Newcastle. Outro que jogou muito bem, o Matheus Cunha, acho que jogou muito bem, apesar lá da decisão ruim dele, quando tem o Martinelli cruzando da esquerda e achando ele no segundo pau. A bola não estava muito equilibrada para ele, que ele estava meio caído, mas acho que ele tinha condição de mandar essa bola pro gol. Ele tentou cabecear para trás, jogou a bola no pé do Gustavo Gomes, se eu não me engano, ou do Alderete. Foi uma decisão ruim. Muita gente, eu vi no Twitter, muita gente ficou revoltada com o Matheus Cunha e tudo. Foi uma decisão ruim. Eu imagino que não tenha sido a melhor decisão, mas o Matheus Cunha fez uma partida muito boa, funcionando ora como o centroavante, ora como um jogador de área. Centroavante não, mas ora como um jogador de área, ora como um jogador como um 10. O Ancelotti falou que a escalação dele na coletiva, ele falou no pós-jogo, que a escalação do Matheus Cunha não foi como um centroavante, foi como um 10, e ele jogou muito bem assim, caindo pelos lados, em especial pelo lado direito, sendo também um cara para gerar jogo, para fluir. Gostei muito do Matheus Cunha, partindo do Matheus Cunha, o Matheus Cunha esteve envolvido nas melhores chances do Brasil no primeiro tempo, porque ele recebe na direita, atacando o lado direito da área, indo no fundo, rolando para o meio. O Vinícius Júnior chega um pouquinho atrasado, encosta na bola, mas chega um pouco atrasado para mandar para o gol. Na jogada seguinte, essa cabeçada aqui, para mim ele poderia cabecear para o meio, cabeceou para trás. Não foi uma boa decisão, mas faz parte. E depois a assistência para o gol. Numa jogada do Brasil que é construída desde lá de trás. A jogada do gol do Vini, começa com o Alisson acionando o Alex. Vou falar do zagueiro Alex já. Aí do Alex pro Bruno, do Bruno pro Casemiro. O Casemiro, a bola longa, a bola esticada pro Rafinha na direita. O Rafinha vai pro 1 contra 1. A bola meio que some dele. Acaba que ele ainda dá uma batida na bola e a bola fica viva na área, na direita da área. E aí o mérito do Matheus Cunha de atacar a bola, atacar a grande área e no fundo rolar para trás. E aí o Vinícius entrando como centroavante. Vinícius jogou quase sempre como um 9, como um centroavante. Muito com uma noção de dupla de ataque. Lembrando muito o Real Madrid, campeão da Champions da temporada 24, tá? Que era a dupla de ataque Rodrigo e Vini. O Vini jogou muito assim e acho que fez um jogo bom, e fez o gol da vitória, fez o gol da classificação, atacando como um centroavante para fazer o gol no carrinho. Uma jogada muito bem trabalhada, que teve construção desde atrás, teve bola mais longa do Casemiro para o Rafinha, teve jogador se movimentando, que era o Matheus Cunha, saindo da posição de 10 para atacar a área pela linha de fundo, e teve o Vinícius afunilando lá. Esse gol foi um gol muito importante, por quê? Porque se o Brasil vai para o intervalo empatando em 0-0, a percepção seria outra. E seria uma percepção injusta, porque o Brasil fez um bom primeiro tempo. Então, o gol do Vini é um gol muito importante, porque se o Brasil vai para o intervalo 0-0, a percepção de que o Brasil estava amarrado, não estava funcionando, aconteceria e seria injusta, porque o Brasil jogou bem no primeiro tempo. Então, o gol do Vinícius nessa jogada, na assistência do Matheus Cunha, foi muito importante por isso, porque ele te deu ali uma comemoração do torcedor, um clima bacana na Neoquímica Arena, deu a vantagem, o Brasil foi para o intervalo ganhando, um gol do Vinícius, depois o Vinícius foi lá abraçar o Ancelotti, porque é uma dupla que foi central para dois títulos de Champions do Real Madrid, né? Em 22 o Vinícius é um excelente protagonista, o protagonista é o Benzema, né? O craque é o Benzema, mas o Vinícius foi um cara importantíssimo naquela Champions, só para você pegar, inclusive faz o gol do título, né, lá em 22, e em 24 o Vinícius é o cara do time, inclusive eleito justamente o melhor jogador da Champions e eleito justamente o FIFA The Best. Então essa união lá, e é muito legal, muito sintomático que o primeiro gol do Ancelotti seja do Vinícius, e muito legal, muito sintomático a imagem do Vinícius indo lá abraçar o Ancelotti. No segundo tempo, o Brasil acho que pagou o preço da entrega física do primeiro. O Brasil caiu de ritmo, deixou o jogo ser um pouco mais equilibrado, mas também não sofreu. Se você pegar, eu estou aqui com as estatísticas, se você pegar as estatísticas do geral do jogo, que eu estou deixando aqui, tirando lá do Flash Score, Paraguai teve 27% de posse,
que é a média aí do Paraguai nas eliminatórias, 30 e pouquinho. 5 finalizações, só uma foi no alvo, sem perigo para o Alisson, e o Paraguai teve 0 chances claras de gol. 0 chances claras de gol, segundo a avaliação do Flash Score. E teve 3 escanteios. O Brasil, 11 finalizações, 4 no alvo, 2 finalizações claras, 11 escanteios. No segundo tempo, o Paraguai teve 3 finalizações contra 5 do Brasil e continuou sem finalização clara. Então, o Paraguai deu uma equilibradinha no segundo tempo, mas acho que mais devido ao Brasil ter tido tanto ritmo, tanta entrega física no primeiro tempo, que o Brasil deu uma cansada. O Ancelotti melhorou quando trocou os laterais, o Alexandro e o Wanderson muito desgastados. Aí ele bota o Beraldo na lateral esquerda. Por que botou o Beraldo? Porque o Carlos Augusto, lateral da Inter de Milão, foi cortado do banco. Ontem 2 jogadores foram cortados do banco. O Brasil tinha 25 convocados, 23 poderiam estar inscritos no jogo. O Ancelotti cortou do jogo o Andrés Pereira e cortou o Carlos Augusto. Então o Brasil não tinha lateral esquerdo, botou o Beraldo lá. O Beraldo jogou já algumas vezes de lateral esquerdo no PSG. Acho que cumpriu bem ali a função, ok. E depois botou o Danilo no lugar do Wanderson. O Danilo, historicamente, lateral direito. Hoje é um zagueiro, foi convocado como zagueiro, tem jogado zagueiro no Flamengo, mas cumpriu bem ali e aí estancou a chance do Paraguai. E, como eu disse já no vídeo, o Bruno Guimarães e o Rafinha tiveram chances de aumentar em contra-ataques, acabaram não aumentando. E aí 2-0, 1-0 ficou pouco. Acho que 2-0 seria um placar muito justo para o que foi o jogo. É isso. Brasil melhorou um pouquinho, mas melhorou, e o Brasil está classificado. O cenário, o visual com o Ancelotti é um visual positivo, é um visual de otimismo. Você está dizendo que o Brasil vai ser campeão? Não, cara pálida, não, pequeno gafanhoto. Não estou dizendo isso porque eu não digo nada que vai ser campeão. Futebol não dá na nossa cara isso. Eu não cravo isso. Você pode até falar um palpite aqui, outro ali, mas é nítido que o cenário é de otimismo. Ter o Ancelotti, o grande treinador que é, grande respeito que ele tem. Ontem, por exemplo, antes do jogo, os árbitros foram lá falar com o Ancelotti. E não foram lá dar aquela instrução. Acho que foram lá mostrar o respeito pelo Ancelotti. Então, assim, o cenário é de otimismo. Vai dar tempo? Temos que aguardar para ver. Porque o Brasil jogou 2 anos e meio fora e o Brasil tem 1 ano para tirar distância de Espanha, de Portugal, de França, de Inglaterra, talvez de Holanda. Então, o Brasil tem que tirar essa distância para essas seleções. Mas esse 1 ano, sendo comandado pelo Ancelotti, é um ano que traz otimismo. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado tem o link para você baixar o app do Flash Score. Totalmente de graça. Você não paga nada para baixar e para usar. É o aplicativo que eu uso para as minhas análises aqui no canal. Está à sua disposição. Também totalmente de graça. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.